Quem é você? Essa pergunta, ela traz uma complexidade, né? Eu, quando me perguntam, eu sempre trago um mosaico como resposta, né? Para me explicar, eu tenho que falar dessa obra de arte. Porque o mosaico é formado de peças diferentes para se montar um todo. E no caso de vida, a gente é uma obra que sempre vai estar inacabada. Mas a beleza vem dos olhos de quem vê, né? Porque são peças diferentes sendo montadas para um todo. Eu não consigo falar de mim se eu não falar da minha ancestralidade. Eu sou vários cacos que montam esse mosaico ancestral que faz com que eu seja e quem eu agora esteja. Porque o meu todo vem da base da fonte da criação. Quando eu falo de ancestralidade, eu não posso deixar de lembrar do meu avô materno, que é um índio cariri, da Paraíba, um homem nascido em areia, mas que tem toda essa ancestralidade indígena. Quando eu falo que eu tenho meu DNA espiritual, que é a religião ao qual eu sou iniciado há mais de 30 anos, faço agora 34 anos, dia 20 de abril de iniciado, ao culto Oxóssi. Então, tanto a ancestralidade indígena como a africana que eu trago na minha alma e na história do meu povo, do meu país, o meu mosaico, né, o Valdo, é um pouco desse todo, que forma a cada dia um novo ser, porque a cada dia vem informação nova e cada dia novas peças são colocadas no mosaico. Hoje é mais uma peça que está sendo colocada, né? Porque eu estou num dos meus tempos sagrados. Eu digo que o meu chamado sagrado, ele vem do profano também. Porque hoje eu estou numa quadra que é um templo sagrado de escola de samba, uma escola que eu ajudei no parto, que é a União de Maricá. Então a gente tem todos esses solos e tempos de vida, né, que formam esse mosaico. Estar na União de Maricá me remete à minha vida, à minha história, ao meu avô Lucas, esse grande homem. E eu tenho muito orgulho de ser neto. Eu tinha um apelido por ser muito magrinho lá na favela do Parque União, no Complexo Samaré, de mosquitinho elétrico. Eu continuo sendo esse mosquito elétrico, né? Meu companheiro fala, você precisa disso? Eu sempre falo, é minha alma. Eu trago essa alma de onde eu nasci, do Parque União. Então, a arte de rua que agrega, que vem do povo ancestral que eu falei um pouco antes, me apresentando, quem é o Valdo, que permeia essa infância do mosquitinho elétrico, que continua elétrico até hoje. Eu, particularmente, não consigo me frear nesse sentido da criação. Eu sou filho de paraibano com paraibano. Nasci no Parque União, mas sou filho de 2 paraibanos. Minha mãe de uma cidade chamada Areia, que é uma área fértil da Paraíba que muitos não conhecem, é chamado de brejo, mas não com brejo propriamente dito, mas por ter muita fonte de água, cachoeira, muito verde. Meu pai já vem da parte seca, que é Patos. Então, eu sou filho de um homem do sertão, uma mulher nascida em terra fértil da Paraíba. Eu tinha uma vizinha que morava no Parque União, Dona Otacília. Essa foi uma base muito grande para matar minha fome. Não foi que meus pais me abandonaram, mas eu fiquei com meu irmão mais velho, que ele tinha alguns problemas com álcool. Então essa vizinha foi meu acolhimento. Então eu aprendi ali a sobreviver e sabia que a educação e a cultura era o meu caminho. Isso estava muito forte na minha vida. Aí vem o Valdo sambista, né? O garoto, a criança, que na Clotilde Guimarães ganha um samba e vai disputar os Jovens do Samba no município, na Imperatriz Leopoldinense, e é campeão de samba. Quase ninguém sabe desse meu lado compositor. E fui na escola tricampeão, campeão uma vez pelo nono DEC e 2 vice-campeonatos, né? E isso é o motivo que eu falo desse compartilhar e desse universo. Na Nova Holanda tinha um bloco que a filha do presidente do bloco estudava na minha sala, estudou comigo da 5ª, 8ª série, a Rosemary, chamava-se Matar o Meu Gato, na rua principal da Nova Holanda. Hoje é uma escola de samba que desfila na entidade de Magalhães, chamada Gato de Bom Sucesso. Então a gente começou a permear tudo isso. A cultura afro, a cultura popular, porque o Parque União é muito nordestino. A Nova Holanda, né, com a sua maioria negra. Isso a gente foi aprendendo esse respeito. Hoje eu sou resultado da minha raiz, desse solo que eu trouxe para a minha vida. A religião veio para você primeiro do que o carnaval? Não, o carnaval veio primeiro que a religião. No Candomblé de Nação Angola, a gente não fala Babalorixá ou Yalorixá. Os nomes são diferentes, porque é língua banto de Angola,
daquela região do Congo, as proximidades ali. Ela também gostava. Então, fui em Coelho da Rocha, em São João de Meriti. E lá tinha um clube, eu tenho até que buscar, voltar para saber se existe, chamado Apolo. Então, ela levava os filhos, né? Ainda mais a gente novinho. E ali se acentua também a religião e o carnaval, né? E com isso, com o tempo passa, dá um salto de tempo. Eu preciso completar minhas obrigações de 7 anos, né? Mas eu não queria, já estava um pouco afastado por uma questão de trabalho. Eu tive aulas em diversas escolas de samba, participei como profissional, como aderecista de algumas também. E veio essa necessidade do meu reencontro, né? Isso a espiritualidade traz, eu acredito. Eu falo que não vou a nenhum barracão de candomblé, correr jogo nenhum. Teria que acontecer de alguma forma. E um dia eu estou ensaiando em frente ao antigo barracão da Mangueira, que ia sair pela Mangueira, a gente estava com alas coreografadas. Aí um amigo fala assim, poxa, o carnavalesco do Arranco, né, com o enredo Gueledés, que é uma história de Quito maravilhosa, né, de um empoderamento feminino, uma organização feminina, né, naquela área da Nigéria. E ele fala, ele quer botar uma ala nova, perguntou se eu conhecia alguém que podia tocar essa ala. Eu falei de você, vamos lá. Eu vou com o meu companheiro Ronaldo, meu amigo sai, volta para o ensaio da ala que a gente estava ajudando na coreografia. Eu começo a conversar com o carnavalesco, ele conta a história da Tigre 10. E uma certa hora ele fala assim, rapaz, eu não sou muito disso não, comigo tudo é no jogo, eu sou pai de santo. Mas tem uma voz aqui, eu tenho que falar para você, porque eu disse que eu não ia procurar barracão nenhum para ninguém jogar para mim. Então eu me pego num barracão que não era de santo, mas era de escola de samba, que era o meu universo, agregador no momento, né? E ele vira para mim e fala assim, você é do santo e para o meu companheiro você não. Aí ele fala que eu sou de Oxóssi, né? Eu já sabia qual era a qualidade do meu santo dentro do candomblé, do Queto, de Oxóssi Boalamo. E a vozinha está falando aqui, cara, eu devo estar maluco, se eu for você me fala a verdade. Eu tenho que dar a tua obrigação de 7 anos. Então, foi preciso que isso acontecesse, nesse meu resgate para a minha fé, a espiritualidade na fonte, falando diretamente, dentro de um barracão, não de santo, mas de escola de samba. E com esse homem que eu tenho muito orgulho de falar, Jorge Caribé, carnavalesco, filho iniciado de Logum Edé, filho de um grande babalorixá de Miguel Couto, também, o vovô Caribé. Então, aí vem essa junção do meu sagrado com o meu dito profano. Eu completo essas obrigações com ele, dou todas as minhas obrigações até de 25 anos, né? Completo agora, dia 20 de abril, 34 anos de iniciado, e a gente vai aprendendo. E com ele, muito do que hoje eu pratico como profissional do carnaval, eu aprendi com esse homem, chamado Jorge Caribé, Jorge de Lugano. Quando se vem para a União de Maricá, que estava surgindo em 2015, né? E para o seu primeiro desfile, aí vem a responsabilidade com algo que nascia. Você imagina para uma pessoa do carnaval ajudar o parto de uma escola de samba, cara? É uma coisa de doido, né? E o primeiro presidente, Mauro Alemão, ele falava isso pra gente, né? A gente está aprendendo a construir junto. Porque foi um sonho, né? Não um sonho, mas uma visão empreendedora de um grupo, acho que tomando uma cerveja, batendo um papo em Ponta Negra, onde estava o Mauro, o nosso presidente de honra, Quaquá, né? Romário, gente, acho que Amarildo, estou tentando assim lembrar, um grupo, e que falaram, vamos fundar uma escola de samba. E eles fundaram, cara. Desculpa os nomes que eu não estou lembrando, mas... E merecem todo o respeito, né? Você pense bem, a gente tem que ter uma ideia de o que era um sonho, de uma visão empreendedora, onde hoje a gente tem a União de Maricá como não uma só representante, né, de escola de samba da cidade de Maricá, é reconhecida assim. Quando a gente faz toda essa trajetória, que não foi fácil, como muitos imaginam, né, e chega a esse patamar de Marquês de Sapucaí, né, ali fora a gente tem uma charge, né, do Mauro e de outros grandes sambistas do Brasil. Outros deveriam também, de alguma forma, estar aqui, né? Eu falei do Washington Quaquá porque, como nosso presidente de honra. Porque as pessoas não sabem por que ele é o presidente de honra.
que ele criou, ele é um dos criadores dessa instituição. É só para a gente entender que é fácil politizar tudo. Mas e o homem que teve essa visão? E o Mauro Alemão? Essa turma toda. Hoje a gente tem um dos puxadores oficiais, que é gaúcho, que está aqui desde o início. A gente tem Henrique Cabral, o nosso carnavalesco com 2 títulos, Renato, que hoje é diretor de arte, artístico da escola. A gente tem Denise, a gente tem a Doni, né? A gente tem Dona Odete, que hoje é a matriarca da escola, né? Tem esse título porque é ela que cuida da gente, até espiritualmente falando. Então a gente tem muitos nomes, né? A gente tem passista desde o início da escola, a gente tem um chão. E tem profissionais aqui com mais de 40 anos de Sapucaí que estão na escola desde a fundação. E é um reconhecimento por que o Valdo e mais outros como Denise e Renato estão na diretoria da escola. Porque a escola acredita, essa nova diretoria, as outras já acreditam, mas essa chega, né, por essa questão. Nós temos chão, através de Birigu, de todos os outros presidentes, de Tadeuzinho, né, que é o nosso último presidente, agora nós temos um novo presidente, que é um garoto de mais de 30 anos, novo, mas que está nessa escola desde a fundação. Então, todos eles acreditando e toda a diretoria, né, sobre essa junção de quem veio da fundação e de quem hoje faz a administração. Isso é normal dentro de uma escola de samba. Mas esse reconhecimento ele não vem só dessa quadra. É valorizar o artista e o profissional do carnaval com a estrutura que nós temos de barracão. Escolas da série Ouro não têm essa estrutura, a maioria que a gente tem. É digno de você ir trabalhar no barracão. É um ateliê que tem profissionais de qualidade e valorizados. Onde você tem um bom banheiro para utilizar, por incrível que pareça, né? Falar de banheiro. Mas a gente que já trabalhou nos carandirus da vida, nos galpões lá para intendente, a gente sabe, desculpe o termo, gente chula, o que é fazer trabalho entre cocô, baratas e ratos. Então, quando a gente fala de um banheiro, isso poderia parecer simples, né? Mas a União de Maricá faz isso no seu novo barracão e ao lado tem outros barracões que não têm a mesma estrutura. Mas essa escola, ela chega a série Ouro fazendo brilhos também sociais. Nosso barracão, tanto o nosso refeitório como o nosso banheiro, é utilizado pelos trabalhadores e profissionais dos outros barracões das coisas. Ah, isso é simples? Cara, para gente que é profissional do carnaval e que já trabalhou entre muito cocô, barata e rato, é o que orgulha para a gente que está nessa escola. É o que orgulha falar que a gente realmente faz jus de estar na Marquês de Sapucaí. Aí eu falo de fé. A minha religião, a gente acredita no bem e no mal. Não existe uma outra figura. Demônio para a gente não existe. Porque o bem e o mal é uma atribuição nossa, e não de Deus ou da fonte da criação. Eu tenho um livre-arbítrio. Então, a União de Maricá ela começa a falar sobre isso. Né? A falar sobre isso, porque são duas questões, né, que estão na minha arte e na minha religião. Que a população LGBTQIAPN+, elas sempre tiveram, tanto no candomblé e na Umbanda, como no carnaval e na escola de samba. E sempre visto com muita naturalidade, né? Essas expressões dentro dessas instituições, seja elas culturais ou religiosas. Eu vou falar para você hoje do exemplo União de Maricá, né? Que a gente utiliza tanto esse espaço coberto como espaço ali, e agora com esse crescimento, a gente está chegando aí para os outros espaços fora essa área dita da União de Maricá. E a gente tem dificuldade, sim, porque gente boa e gente má tem em todo lugar. Elas se infiltram até, né? Elas de propósito, né? E até provocam algumas situações para poder implicar ou trazer uma instituição ou um grupo para aquele momento midiático. Como eu falei para você, tanto a minha religião como o carnaval e a escola de samba sempre foram diversas, inclusive. Dizer que a gente não vai ter problemas de intolerância religiosa, de racismo religioso, de racismo, de homofobia, de machismo, isso são seres humanos. Mas quando a gente pensa nesse todo, não existe ambiente mais diverso e incluso do que uma escola de samba e do que o carnaval. Veja a União de Maricá. Ela vai para a avenida, ela já fazia isso no acesso, com 100% de alas
da comunidade. A gente precisa ter essa visão, né? A Prefeitura de Maricá investe na União, mas ela sabe no que ela está investindo. Ela está investindo nesse trabalho de inclusão e diversidade, de visão sociocultural, de uma visão ampla, de uma visão de liberdade. Então, é tudo muito incluso. A nossa escola chega a períodos que a gente tem o nosso feijão distribuído, né? Caldo de feijão, porque ela entende que ainda tem essa necessidade. Mas vai chegar uma hora que todos dentro dessa cidade vão fazer essa inclusão também material e a escola talvez não precise mais disso. Só um exemplo simples, tá? Isso não é nada. Mas todo esse respaldo e toda essa condição que a escola dá vale o investimento que o poder público faz na gente. Mas ninguém faz nenhum investimento se não tiver a contrapartida. E a contrapartida da União de Maricá, além de fazer arte e cultura com excelência, é fazer esse trabalho sociocultural também com excelência. É por isso que a gente chegou onde está. E acredito que com toda essa visão, de lá a gente não sai mais. É de lá do especial. E sem nenhuma soberba. Mas é acreditando numa administração, né, da escola, numa administração pública que acredita que esse investimento é válido, também é válido de diversas formas, inclusive em divulgar fora da cidade a nossa cidade, que a gente é a União de Maricá. A Araçatiba, se a gente olhar o entorno de toda essa lagoa, né, desse complexo que a gente tem lagunar na cidade, ela traz encantamentos, né? Ela traz toda essa ligação com o mar, né? E a gente vai pensar no Atlântico Sul, ela dialoga com a África, né? A gente vê a ancestralidade ligada por essas águas, né? E o sal grosso do mar, né, o sal marinho, ele é elemento de cura. E essa consciência que a gente pode ter ancestral, principalmente do Atlântico Sul, né? Eu falo que é Atlântico, mas eu sou um homem de Olocum e Iemanjás, e Sereias, e Aras, né? Falar de Araçatiba, a gente tem diversos aspectos aqui. Né, tem o chamado milagre da multiplicação, porque na verdade essa lagoa ela tem um efeito natural, que em determinada época do ano, né, como o sol, todo o reflexo, ela toma uma tonalidade de rosa para lilás. Isso no passado criava um efeito entre os peixes, né, que eles vinham mais à tona. Já era uma sabedoria dos nossos ancestrais indígenas. Virou uma lenda e eu como Valdo, como homem de candomblé, vejo como essa lenda potencializada talvez. Mas era uma verdade de uma observação ancestral dos povos indígenas, que já sabiam desse movimento da natureza. Essa conexão que a gente foi perdendo com a tecnologia, com o tempo, e faz uma viagem, né? Araçatiba é uma terra que se funde, mas não se confunde com a sabedoria. Então a gente vai ter as garças como esse símbolo, né? Araçatiba, de uma forma bem simples, na língua indígena, é a terra das garças, um local onde as garças habitam, né? Com maior frequência. E a gente vê o símbolo desse bairro. E eu falo que é uma das vistas mais belas. Daqui onde a gente está, a gente vê todas essas serras da cidade, a gente vê no fundo a Pedra do Elefante, né? Aí a gente vê a Pedra de Talcaia e vê a minha Pedra Encantada, né? Que é a Pedra de Noã. No topo daquela pedra está todo o meu imaginário e a minha licença poética. Então, são ligações entre dois bairros, né? Que é Araçatiba com Bosque Fundo, que é o bairro que eu moro no distrito de Noã. Na minha casa eu vejo essa pedra, né? Eu abro a janela do meu quarto, eu tenho assim a honra e eu falo como um respeito à ancestralidade, que eu tenho numa única pedra duas pedras sagradas. A Ita, que vem do meu povo, do meu avô, dos Cariris, né? Que é a pedra indígena, e o Otá sagrado, que é o Otá do candomblé da minha religião. Então eu tenho uma Ita e um Otá no mesmo lugar sagrados. É minhas ancestralidades que se encontram. Aqui a gente fala, né, de tantas histórias, de tantas lendas e também de sofrimento, né, dos povos indígenas, dos escravizados por essa região.
mas há uma transmutação. Assim como o Pelourinho lá em Salvador, que era um local de dor, né? A inteligência e sabedoria ancestral faz com que o povo negro, com toda a sua cultura de sapiência, faça a transmutação daquela dor para um lugar de cultura, de emprego, de festa, de alegria, de movimento sociocultural e dentro da cultura afro-brasileira e da cultura popular também. Que a gente vê o carnaval também acontecendo, né? E toda vez que eu venho aqui, fico lá na parte próxima ao GAN também, que é o grupo de artistas de Maricá, que agora tem uma nova diretoria, com o presidente Altamir, e vislumbrando essa história, né? Me coloco sempre dentro da figura do meu avô Lucas e de um outro grande paraibano, que era Ariano Suassuna. Em breve, o livro Sorriso da Pedra Encantada, onde o palco é o topo da pedra. E a gente vai falar de cultura afro, cultura popular, vai falar de arte, vai falar do meu povo indígena, nordestino e favelado. A gente ali tem até uma figura que eu falo que é o meu lado viado. Uma personagem que virou uma palhaça chamada Valdete 77. É o meu lado bicha, né? Onde a gente brinca quando ela é ridicularizada num chevette, essa história eu vou contar aqui, passa lá em cima. Ela compra uma carcaça de um Chevette 77. Então, Valdete tinha um Chevette 77. Só que ela não tinha técnica, não sabia se maquiar, se maquia de qualquer forma, correndo, que aconteceu um evento no topo da pedra. E começa ali a se apresentar embaixo para chamar a atenção, para ver se ela seria, né, como um transformista convidada para aquele grande evento. Uma turma homofóbica passa e começam a ridicularizá-la. Aí o efeito Pernambuco, né, do boi voar de Maurício de Nassau, que engana aquele povo. Precisamos falar sobre isso. Mas vem um boi mágico, né, das estrelas, né, dirigido pelo maior dos palhaços, que é seu Ariano Suassuna, e convida ela para o topo da pedra. E ela descobre que ela tinha vocação para o circo e para ser uma palhaça e defender a palhaçaria dentro da cultura LGBTQIPNA+. Essa é uma das histórias que passa lá em cima, tá, gente? Porque eu ouço muito de alguns assim: nossa, mas você é gay? Você nem parece. Aqueles quando eu falo, né? Ou uns falam assim: ah, eu sempre soube, você desmoeca pra caramba. Caramba, contraditório, né? Cada um tenta elogiar, mas sendo homofóbico da sua parte, né? E a gente não deve aceitar isso. Então a Valdete 77, ela entra nessa palhaçaria, né? Entende o que é a arte armorial e passa a levar a sua ideia. É uma das histórias. Eu defendo esse povo que sofre nessa terra, não só em Maricá, preconceito, homofobia, onde a gente não é só maltratado com essas palavras que eu falei, mas eu sei como me defender. Mas muitos estão fragilizados, estão doentes, estão com depressão, e a gente precisa entender qual é o propósito do coletivo, do bem-amar, né? E de poder entender e respeitar. Então, em breve, O Sorriso da Pedra Encantada, um livro que não vem com proposta comercial, tomara que ele se espalhe pelas escolas, como já tem um livro lindo do João e da Padu aí para ir para as escolas contando as histórias dos sexagenários artistas e fazedores de cultura. Tem que falar desse projeto deles, que muito me honra tê-los como amigos e artistas, educadores. Mas a Lagoa ela traz esse encanto e eu mergulho nela, né? Sou um profissional do carnaval, como a gente falou na União de Maricá, e me é trazida a proposta de desenrolar a bandeira de uma escola da cidade chamada Acadêmico de Araçatiba. Cara, desenrolar uma bandeira de uma instituição, primeiro que já é uma honra fazer isso para que ela não deixe de existir. Mas é uma responsabilidade. Eu precisava saber muito sobre essa escola. Então ela não é uma escola do bairro de Araçatiba. Ela é uma escola que traz esse cunho ancestral da imagem da fundadora, que é Dona Neuza, né? Quanto mais eu descubro a história da Dona Neuza, mais eu me encanto por esse empoderamento do matriarcado, né? O Brasil tem que se assumir como um país matriarcal, tanto na sua ancestralidade indígena,
como africana. E surge, além do livro, esse despertar. Aí eu falei assim, poxa, mas como Inoan entra, né? Eu falo, a lagoa, ela liga, né? Araçatiba com Inoan. E essa garça, ela levanta o voo. Né? Para mim, essa garça tem nome, é Dona Neuza Rangel. Se chega a mim, chega porque ela, do lado de lá, está permitindo isso. Não que eu seja o cara, não, mas eu tenho esse compromisso. E quando eu comecei a aprender quem foi essa mulher, do que ela fez para fundar essa escola, não foi só essa não, tá? Foi de Embaçaí também. É muito bonita a história, então vem esse encantamento inspirador, né, que a garça tem nome. E hoje, dentro da Cadente de Araçatiba, o nome é Neuza Rangel. Dona Neuza Rangel. Ela alça esse voo e começa um trabalho de transformação com a ancestralidade. Araçatiba, nome indígena, né? A garça, como seu símbolo, levanta esse voo, e é no pôr do sol desse que vem o encantamento. E ela vai mudando de cor. As cores originais da escola, verde e rosa, também começa a ter o dourado. E o céu começa a pegar tonalidades, muda ao escurecer tonalidades de azul. Então passa para a escola, além do verde e rosa, mais duas cores, que é o da transmutação e da transformação, que é o dourado e o azul. Quando a gente fala tanto do carnaval, e especificamente do universo maior que eu participo, que são as escolas de samba, e quando eu falo dos terreiros de candomblé, e até mencionando de Umbanda também, a gente está falando de inclusão e diversidade, a gente está falando de coletivo, de aprendizado e respeito a quem tem conhecimento. Porque tanto dentro de uma escola de samba como do candomblé e da Umbanda, os mais velhos são respeitados. Para que a gente desmistifique, que é necessário, né? É um fórum de cultura onde a gente vai debater políticas públicas como sociedade civil, é bem claro isso, numa proposta de um diálogo de construção coletiva também com o poder público, que é de lá que saem as leis, né? De lá que saem os projetos. Então a gente vai estar dialogando nessa representação. E é muita responsabilidade, não para o Valdo, mas para uma diretoria de todas essas instituições. É o coletivar, né? É trazer o Umbutu, mas nunca esquecendo do Sankofa, né? Que é esse pássaro que caminha olhando para trás. Ele não deixa de caminhar, mas ele não esquece o poder e a sabedoria e o conhecimento ancestral. É necessário que a gente resgate nisso. Então, o ano de 2024 se segue uma grande construção, que em 2025 a União de Maricá traga um belo carnaval e trará. Araçatiba vem no grupo de acesso com um enredo lindo. Trilhar agora para que essa cidade assuma também como a Araçatiba, seus cocares e turbantes, que a gente respeite a diversidade, a pluralidade, em todos os sentidos, né? E essa visão progressista, assim eu sou, não nego isso, e sonhar, mas acima de tudo executar e empreender, né? Cultura afro, cultura popular forte, arte, cultura de todas as linguagens forte. Eu venho lá do sertão, onde a saudade se perdeu, daquela estrada empoeirada que doeu, que não dói mais, né? Porque essa poeira a gente faz alicerce, a gente coloca outros elementos. Essa compositora e cantora paraibana chama-se Flávia Venceslau. Eu quando descobri, ela hoje mora em Salvador, na Bahia, né? Mas é tão linda a obra e todas as canções que ela faz, né? Então a gente vem lá do sertão onde a saudade se perdeu. E aí eu venho para a minha União de Maricá e falo assim, né? Logo eu, filho da simplicidade, faço da comunidade paraíso certo, porque Maricá é o meu paraíso, a cidade que eu escolhi a morar há 21 anos atrás, que me traz encantamentos da pedra e de tantas outras pedras, é uma cidade cheia de Araçatiba faz seu carnaval.
Araçatiba dança aí, Araçatiba canta aí, Araçatiba faz seu carnaval. Maricá, vai começar o show! Força, Araçatiba!